Nesse vídeo você vai ver eu mandando mais um autoral pra pele, né, de um rosto dessa série que eu tô fazendo, e esse foi especialmente pra gravação do meu workshop. Eu vou mostrar tudo pra você aqui nesse vídeo. Vocês vão ver também eu criando uma série de desenhos de animais, uma pegada mais autoral ali, e tatuando uma delas, né, uma mariposa que ficou bem maneira, que eu mandei aqui no pescoço. Então eu vou mostrar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho pra vocês. Fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 3 horas e 20 minutos, eu tô aqui em casa e vou falar um pouquinho sobre ontem, domingo. A semana começou mais cedo pra mim, né? Ontem foi dia de trabalho, porque ontem foi mais uma gravação do workshop que eu tô produzindo. Eu falei aqui que teve um outro dia que a gente gravou a parte de criação do desenho, né? Eu mostrei toda a concepção, todo o meu processo criativo na íntegra. E ontem foi dia de mandar aquele desenho que a gente criou da outra vez, aquela personagem autoral, mandar pra pele. Então a gente preparou todo um setup de gravação. Eu tinha reservado toda a sala do estúdio só pra isso, né? Então foram 3 câmeras, maior produção, pra poder fazer um material de qualidade pra vocês. E aí o que rolou? Basicamente fiz a tatuagem na íntegra, comentando todo o processo, e a gente registrou isso com 3 câmeras, né? Uma pra eu falar pra vocês, pro público e tal, uma outra mostrando a bancada e uma terceira mostrando a tatuagem em si, todos os detalhes em tempo real. Vai ser lançado em tempo real, sem acelerar. A gente tá fechando esse formatinho aí. Agora que tá tudo gravado, a gente vai se concentrar na edição pra deixar o material redondinho para o lançamento, que eu ainda vou anunciar aqui. Então já adianto, já falei algumas vezes, no fim do ano, provavelmente em novembro, vai rolar esse lançamento. Já fica ligado, quem tem interesse em adquirir um workshop em vídeo meu, muita gente me pede, me pergunta se eu tenho. Eu não tinha, mas estou agora terminando de formatar, porque muita gente me pede. Eu acho que é bacana poder mostrar um pouco mais, dá muito mais trabalho mostrar tudo na íntegra, explicar tudo, e por isso vai ser um material premium, um material muito mais elaborado do que esse que eu lanço aqui no canal, né, pra quem tiver interesse em adquirir, beleza? Fica aí a imagem dessa tatuagem pronta, mais um autoral. Eu adorei fazer essa, ficou muito bacana o resultado. Essa tá na pele da Letícia, que é uma das editoras aqui do canal. Essa tatu eu tracei com uma liner de 5 e uma liner 14, principalmente 14, né, que a grande maioria das linhas dela eram em bold, né, e tinha umas linhas internas ali de 5 pra fazer os detalhes do rosto, detalhes das divisões dos fios de cabelo. Ela tinha um traço mais simplificado e era mais caprichado ali nos volumes, né, e tudo mais. Então depois eu vim sombreando com uma Magnum Round 13 pra fazer uma sombra mais esfumaçada, assim, mais soltinha, bem suave. E aí pra sombra eu usei a Pen, enquanto que pra linha, né, e pra cor eu usei a minha Stingray. E aí a sombra bem básica, sem pesar muito, porque ia receber a cor, né, que ia dar todo o final do tom dos volumes ali do trabalho. Depois eu vim colorindo com a Magnum Round 13 também. Primeiro, né, os roxos, os magentas ali, com uma mistura de cores pra dar essa parte da maquiagem, do fio de cabelo, da mecha de cabelo colorida dela. Depois os tons de pele e por último os cinzas do cabelo, porque, né, é o mais clarinho, e por ser uma cor neutra, a cinza corria o risco de ficar muito manchadinho se eu fizesse as outras cores depois, na hora de limpar e tudo mais. Então essa ordem é importante de ter atenção dos mais escuros para os mais claros, e esse é o resultado aí. Tô amarradão, mais um trabalho pro portfólio, e é isso. Semana tá começando, daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Essa semana não tem muita tatu marcada, mas vai ser uma semana que eu vou aproveitar pra criar vários projetos que vão rolar nas próximas semanas. Então se liga aí que vai ter um monte de criação e vai ter umas tatuzinhas também. Valeu! Hoje é quinta-feira, são 3 horas e 5 minutos da tarde. E ontem foi dia de criar algumas artes, né? Eu sentei pra fazer alguns projetos pendentes e eu agrupei todos eles pra fazer ontem, que eram todos um pouquinho mais simples do que eu costumo fazer. Então dava pra fazer mais de um em um dia tranquilamente. Por coincidência, 2 dessas artes eram mariposas, né? E 2 pra amigas minhas, que também são amigas entre si. Então eu acabei inevitavelmente criando como se fosse uma série. São 2 desenhos que se relacionam entre si, tem uma linguagem comum, tem elementos em comum. São 2 interpretações
interpretações particulares em cima do mesmo tema aí. Então, a primeira delas era pra Letícia, que ela queria botar uma mariposa bem aqui, assim, no meião do pescoço, pra começar o projeto de fechamento aqui dessa região dela. E aí ela me passou alguns parâmetros. Ela queria uma mariposa um pouquinho mais fechada, né, sem a asa muito aberta pra não abraçar demais, não dar a volta, mas aproveitando um pouco mais essa parte central aqui pra ocupar melhor, né, esse espaço. Então eu peguei uma série de referências, montei lá no meu artboard pra eu ajudar a desenhar, e aí eu fiz aquele esquema de uma ferramenta de grid ali que cria uma régua vertical que faz um espelho, né, e assim eu consigo fazer simetricamente um desenho que de um lado vai ser espelhado pro outro pra ficar exatamente ali no eixo, que isso já é uma mão na roda enorme, essa espelhada automática. Então foi muito bacana explorar o design das asas, o movimento ali das articulações dessas asas, como elas se sobrepõem umas sobre as outras. E aí eu acabei indo por um caminho um pouco mais pirado, assim, fazendo bastante detalhe de ponta, enfim. E por último eu fui estudar as cores ali. E a princípio eu experimentei com uma paleta de cores variando aí entre os tons de lilás, roxo, rosa e uns tons quentes com amarelos e laranja, né? Eu passei pra Letícia essa versão, mas ela pediu pra eu dar um tom um pouco mais noturno pra ela, né? Um pouco mais lunar, então a gente alterou o esquema de cores, eu fiz mais alguns estudos até achar a versão final. Também tinha ficado faltando fazer uma caveirinha ali que ela tinha pedido e eu esqueci. Então é muito comum ter algumas mariposas, enfim, que a gente vê aí que tem um padrão, um desenho que parece muito alguma coisa, e no caso tem umas que parecem muito realmente caveiras se você procurar por aí. Então é um elemento muito explorado para esse tipo de desenho. Então eu fiz esse detalhezinho, mudei o esquema de cores e o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Eu gostei pra caramba porque a gente conseguiu explorar bem essa variante das cores e deixar ela relativamente simples, né? Porque não pode ter muito detalhe, já que eu vou fazer aqui no pescoço, e ao mesmo tempo dar uma luminosidade, dar um brilho muito legal, essa integração ali dos turquesas com os azuis e os magentas, né, na parte de baixo ali. Eu acho que vai ficar bem bacana. E em seguida eu fui fazer a outra tatuagem da mariposa, né? A outra arte da tatuagem da mariposa, que era pra Priscila. E a Priscila queria fechar uma área que ela tem aqui na mão, subindo pelo antebraço. Então esse especificamente eu tinha um espaço que ela tem que encaixar. Então eu segui a foto que eu tinha tirado do braço dela e já fiz um desenho, né, pra encaixar nesse molde, nesse formato ali. A mariposa nesse caso tinha que ser com as asas mais abertas pra integrar melhor num formato vertical, né, comprido do braço ali, e também pra preencher melhor o espaço da mão e subindo ali até o braço sem ficar vazando muito pra fora. Então eu parti de uma outra foto de uma outra mariposa, seguindo, né, o mesmo estilo, o mesmo tipo de linguagem, fui explorando. Eu usei a princípio a escala de cores daquele primeira versão ali que eu fiz pra Letícia, né, que tinha mais amarelos predominantes, pra fazer esse estudo aí pra Priscila. E aí mandei pra ela, mas ela também queria uma coisa um pouco mais lunar. Daí eu acabei alterando também o esquema de cores e fui explorando, né, além de colocar a lua que ela queria colocar como símbolo, eu fui explorando alguma outra escala de cores ali, alguma outra paleta dentro dessa variante que não só, né, desse mais esse tema de noite, mas nesse caso tivesse um pouco mais de tons quentes pra fazer um contraste legal. Então o conceito que eu cheguei nessa aqui, né, nessa da Priscila, foi na asa maior, a asa principal tem os tons noturnos, né, os azuis e os turquesas, e a asa de baixo com esses tons mais quentes, ele é minoria, então o que predomina é a luz, né, que seria os tons noturnos, só que esse tom quente, ele fica pra mim como se fosse ali, você tem o brilho da lua e da noite na asa azul, e na asa de baixo como se fosse uma fogueira, uma tocha, algo de fogo aceso no meio da noite. Então seria essas duas cores aí interagindo pra dar essa atmosfera. Eu também fiz umas folhinhas na parte de cima ali, porque ela queria ocupar todo aquele espaço que tinha livre, então a gente já tinha planejado botar algum elemento ali pra integrar e encaixar direitinho. Então fiz esse estudo ali das folhinhas e ficou assim o resultado final. Essa é a outra arte da mariposa aí, são duas criações irmãs, duas criações da mesma série, e em seguida eu fui fazer um terceiro desenho, esse pra Débora, que vai ser uma água-viva no pé. E inevitavelmente também eu acabei fazendo como se fosse da mesma série, não é o mesmo animal, não é o mesmo assunto, mas a linguagem estética, as cores e tudo mais eu explorei dentro das mesmas variedades. Então também peguei algumas referências ali de águas-vivas, né, e fiz um esboço bem solto, já que ela é muito orgânica, as curvas dela são muito espontâneas, assim, naquela coisa do movimento da água. Então eu fui ali pra preencher a área do pé que ela queria colocar, né, fui explorando os desenhos ali, principalmente de uma forma mais bruta, o movimento principal, né, do comportamento ali do corpo dela, e depois eu fui desenhando e traçando cada um daqueles fiozinhos, daqueles tentáculos que ela tem mais espalhados, e aquele corpo central ali que é mais esponjoso, assim. Enfim, fui fazendo esses estudos e depois eu vim fazendo o acabamento e o estudo de cores também, seguindo aí dentro de uma paleta bem psicodélica, bem vibrante. Essa eu botei um pouco mais de liberdade de ser um pouco mais viva, e a minha referência também, ela tinha umas cores ali magentas e uns laranjas, umas cores quentes, então eu tentei achar um equilíbrio aí entre ela dar um efeito de estar imersa dentro da água, principalmente na parte da cabeça ali,
ali que tem tons de azuis e na ponta do rabo que tá mais profunda, então mais tons de azuis e tudo mais. Tem um brilho interno, por isso eu joguei o amarelo mais clarinho na parte de dentro e ela ia esquentando pra depois esfriar na metade do rabo ali, pra dar um efeito de luz própria e também dar um efeito de um animal muito colorido, que normalmente é exótico e tem essa coisa de ser talvez meio venenoso, meio perigoso, né? Ver aquelas medusas cheias de cores e fica meio cabreiro ali. Então esse é o resultado final. Ontem foi um dia bem produtivo, 3 desenhozinhos médios aí pra adiantar e agora eu tenho mais coisa pra fazer, então eu vou sentar, vou fazer aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza? Então fica aí, até daqui a pouco. Valeu! Hoje é sexta-feira, são 4 horas e 53 minutos e ontem foi dia de começar um projetão bem maneiro. Eu vou fazer o fechamento de braço do Raul, que já tratou comigo. Eu mostrei num vídeo, acho que da semana passada ou retrasada, que ele foi lá no estúdio pra fazer um freehand, pra eu desenhar ali de caneta, só pra estudar a distribuição desses elementos que a gente quer tatuar. E a ideia dele é fazer um cenário enorme, começando do ombro, ali com uma galáxia, os planetas, né, o universo de modo geral, e descendo até a parte de baixo do antebraço, né, até o pulso, passando por uma série de cenários, então passando pelo céu, que vai deixando de ser do universo e vai entrando na atmosfera, com nuvens e tudo mais, até entrar numa paisagem na parte de baixo do braço, que de um lado vai ser uma coisa mais tropical, um mar com uns coqueiros, umas palmeiras, e do outro lado, na parte externa do antebraço, uma parte mais urbana, com uns prédios e tudo mais. Ontem eu comecei fazendo uma colagem no Photoshop, na verdade eu gastei bastante tempo fazendo essa colagem pra estudar a disposição desses elementos e servir como uma espécie de base ali pra eu fazer a arte final. A tatuagem final não vai ser fotorrealista, totalmente detalhada, que nem essa quantidade de detalhes que tem na imagem que eu criei, mas vai servir de base. Eu vou fazer umas interferências de pintura por cima, vou estilizar, vou desenhar. Vai ser um mix de sobreposição, tanto dessa base daí fotográfica, quanto com um acabamento um pouco mais desenhado, porque também precisa dar uma simplificada nesses efeitos, nessa quantidade de detalhes e tudo mais. Eu já mandei pra ele essa proposta da estrutura e da distribuição dos elementos, ele curtiu, tá aprovado, então agora eu vou sentar pra desenvolver um pouco mais essa ideia, desenvolver um pouco mais esse projeto. Aliás, agora não, daqui a pouco, porque eu tenho que fazer uma outra arte rapidinho e eu volto aqui pra mostrar tudo pra vocês, beleza? Então é isso, até já! Hoje é domingo, são 7 horas e 15 minutos e eu tô aqui pra contar um pouquinho de como foram os últimos dias, porque eu não consegui parar muito pra gravar, então vamos lá. Na sexta-feira eu não fiz muita coisa, mas eu aproveitei pra adiantar um desenho que eu vou tatuar provavelmente amanhã. Vocês vão ver no vídeo da próxima semana, no caso, mas vou tatuar no Cristiano, que é um amigo e cliente meu, já tem uma tatuagenzinha antiga, né, e ele veio querendo fazer essa ideia nova, que era uma composição com 2 peixes se relacionando ali num espaço, como se fossem as figuras do Yin e do Yang. Então a ideia dele era ser 2 peixes beta, sendo que um com os traços, né, mais soltos e uma pintura mais aquarelada, e o outro com as formas mais geométricas e uma pintura também mais contida ali dentro das linhas e tudo mais, para fazer essa dualidade e aí enfatizar isso também pelas cores, né, um com laranja e o outro com azul, que são cores opostas, e uma cor quente e outra cor fria, então isso reforça aí a dualidade entre esses dois. Projetinho que eu fiz rapidinho para deixar pronto e, bom, essa foi minha sexta-feira, e aí ontem, né, sábado, foi um dia bem corrido, tinha 3 clientes, né, primeiro a Stephanie foi lá tatuar comigo, era a primeira tatuagem dela comigo, ela tem planos de voltar pra fazer outras, né? Ela quer fazer um rosto autoral bem maior, bem mais trabalhado, mas ela queria fazer essa lua comigo pra colocar na parte aqui, perto da dobra do braço, né? Na verdade ela colocou bem em cima da dobrinha ali, no espaço que ela tinha, e a ideia dela era fazer uma lua com alguns tons de cor, assim, né? E então ela me procurou porque ela gosta do meu trabalho de cor e da interpretação que eu dou. A gente fez uma simulação rapidinho ali na hora, eu parti de uma imagem de uma lua, né? Da foto da lua mesmo, e fiz a mistura de tons ali, de cores, pra gente ver como que ia ficar, pra ela ver se ia curtir. Eu contornei todo o desenho com uma liner 9 pra recortar a silhueta, pra deixar ela destacada ali, e aí eu vim sombreando de levinho pra marcar as partes mais escuras das manchas ali, né, das crateras lunares, pra depois vir colorindo com algumas variações de tons, né, de roxo pra lilás, pra magenta e pra um rosinha mais claro, e aí fazer essa gradação e essa variação que também dá uma ideia de volume ali, né, de um lado mais escuro pro outro lado mais claro. Essa área ali do meio do braço, ela é uma área super sensível, super delicada ali na parte da dobrinha. Os vasos sanguíneos são muito próximos ali à pele, então assim que você começa a traçar e tudo mais, e sombrear, principalmente colorir, já fica super vermelho, super irritado, então é importante você ter cuidado pra não machucar demais e entender que vai ficar muito vermelho, vai ser difícil de ver se tá bem pigmentado ou não, então você pode deixar um tempo ali a pele abaixando, ver se ela diminui um pouco a vermelhidão pra você enxergar de primeira, mas você tem que ter um pouco de segurança no que você faz pra não ter que insistir demais. De qualquer
qualquer forma, é uma área também que, por você dobrar muito, a cicatrização é um pouquinho complicada. É possível que fique com uma falhinha ou outra, mas a gente vai acompanhar pra ver o resultado. Foi bem bacana, eu curti, uma tatuagem simplesinha que deve ter demorado ali 1 horinha mais ou menos pra fazer. E em seguida eu fui atender o Pedro, que tava marcado também comigo pra fazer 2 palavrinhas ali em hebraico que ele queria tatuar. Então a gente montou rapidinho esse esquema ali, decalcou no peito dele e na panturrilha. Também foi bem rapidinho de tatuar, deve ter demorado aí meia horinha mais ou menos. E depois chegou a Letícia, que veio fazer mais uma sessão dela comigo. E aí dessa vez ela veio mandar uma mariposa bem aqui na parte da frente do pescoço, né? Começar o fechamento ali de pescoço dela. Tem um projeto bem bacana ali que ela vai integrar ainda com algumas outras coisas. Eu mostrei eu criando essa arte aqui da mariposa, né? Uma das 2 que eu criei. Então a gente gastou um tempinho ali pra conseguir decalcar direitinho, especialmente por causa da simetria. Quando a gente tá falando aí de projetos simétricos, tem que ter bastante atenção. A gente tirou, botou várias vezes, mediu, alinhou e tal, pra achar o centro certinho. Marquei aqui com a caneta Sharpie meio o centro dela e fui colando para tentar alinhar, enfim. Uma vez que a gente conseguiu achar, né, o melhor encaixe na anatomia, levando em consideração que a anatomia de todas as pessoas é irregular, ninguém é exatamente simétrico, então você tem que fazer algumas compensações visuais para deixar mais harmônico na anatomia e não necessariamente, né, exatamente simétrico. Mas aí foi isso, a gente foi tatuar. Essa é uma área bem delicadinha, né, e é uma posição que é um pouquinho chata, fica bem perto da cara do cliente, então fui com bastante atenção. Eu usei minha pen para fazer todo esse trabalho, justamente porque era uma área muito sensível e é uma pele muito fininha, então a pen, mesmo não pigmentando tão forte, ela dava pra fazer tudo que eu precisava ali. A pele do pescoço tava pigmentando super bem e também porque ela é menos agressiva, então eu ia poupar um pouco a Letícia de sofrer tanto, já que é uma área consideravelmente delicada ali. Então eu tracei com uma liner de 5, tudo ali com bastante cuidado, bem devagarzinho, pra fazer as linhas todas sólidas, pra não deixar nenhum errozinho aqui no pescoço, né? Fica muito visível, muito aparente. Depois a gente veio colorindo, né, tudo com uma Magnum Round 9, e aí eu fiz uma variação de tons ali nos degradês com 3 tons em cada parte da asa. Então na parte de cima ali eu joguei um azul real, um azul escuro ali pra fazer aquela parte das bordas, e aí fiz um degradê pra um verde, veio o verde bandeira, e depois pro turquesa, que dá todo o tchan ali desse projeto, né, um turquesinha, que na verdade é um verde água ali, e aí na parte de baixo eu também fiz um degradê de um roxo pra um magenta pra um rosa bebê ali, que também deu esse brilhinho, deu esse efeito super legal. Então esses foram os últimos projetos da semana. A semana vai terminando aqui. Adorei o resultado de mais esse projeto da Letícia. A gente sempre faz tatuagens muito maneiras e todas elas se combinam muito em estilo, paleta de cor. É muito bacana que ela sempre me dá bastante liberdade. Então é isso, mais uma aí pro pacote. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like. Se inscreve no canal também se você tá chegando agora, pra você curtir todas as novidades. São sempre 5 vídeos por semana, bastante coisa. E é isso, muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.